Nesse mundo, existem dois planos, um onde vivem os humanos, chamado Ascia, e o outro é o mundo dos demônios, Gehenna, e a viagem entre eles é proibida. Mas de vez em quando, um demônio acaba vindo para o plano mortal, e se relacionando com um humano. Dessa forma, nasceu Rin Okumura, filho do próprio Satã com uma mulher. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Blue Exorcist, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos em uma igreja, onde os clérigos estão reunidos fazendo uma oração, quando alguns deles começam a ser consumidos por uma chama azul. 16 anos depois, vemos Rin Okumura, um jovem problemático e encrenqueiro que não conseguia ficar muito tempo em um emprego, que está dando uma surra em 3 valentões que estavam maltratando um grupo de pombos. Em seguida, ele chega na igreja onde morava, com diversos machucados, e conhecemos o padre Shiro Fujimoto, a quem o garoto chama de pai, e seu irmão gêmeo, Ukyo Okumura, que é um ótimo estudante e um atleta muito talentoso, tendo atingido a maior nota no teste de admissão da importante academia Seijuji. E Ukyo então cuida dos ferimentos do irmão, e descobrimos que o sonho dele era ser médico. E nessa hora, outros jovens que moravam na igreja surgem, dizendo que conseguiram uma entrevista de emprego para Rin. Assim, ele se apronta para sair, e percebe o padre conversando com uma mulher e sua filha. Instantes depois, ele chega em um mercadinho. Lá, a gerente lhe passa algumas tarefas, que o rapaz executa de forma estabanada, sempre causando algum acidente. Mas ele mostra suas habilidades como cozinheiro, ao ficar sabendo de um produto que estava encalhado nas prateleiras por ser muito ruim. Então Rin o transforma em um ingrediente para yakisoba que faz muito sucesso. Com isso, Rin consegue um emprego. Ele liga para casa para contar a novidade, e vê a menina de mais cedo correr atrás do seu cachecol. Ao ajudar, ele percebe uma pequena criatura, invisível para os outros, carregando a peça. Ele vai atrás dela, e durante a perseguição acabou ocorrendo mais um acidente, e o jovem é demitido. À noite, Rin fica desconsolado e sem entender o que tinha visto, enquanto os outros o aguardam para jantar e se cansam de esperar saindo atrás dele. Yukio lhe encontra em uma praça pensativo e o leva para casa. Ali, eles encontram a menina de antes, dessa vez com o pai, e ela conta que a criaturinha sempre a atazanava, mas o cara não acredita nela, e quando Rin tenta contestar é interrompido pelo padre Fujimoto, que entrega um amuleto para proteger a garota, e pede para o homem que não ignorasse os avisos da filha. Depois, o padre se vira para o rapaz, e diz que ele não pode sair da igreja por alguns dias. Na manhã seguinte, Rin vê diversas criaturinhas invisíveis aos outros voando pela janela, e vai até o lado de fora, onde encontra os valentões do dia anterior que o desafiam a sair. Mesmo relutante, o garoto vai até um beco com eles, e o líder da gangue o ameaça com uma barra de ferro incandescente, fazendo com que Rin libere chamas azuis que envolvem seu corpo, e que fazem os membros do grupo fugirem, menos o chefe, que revela ser o demônio Astoroth, e conta que Rin era o filho de Satã com uma humana. Em seguida, convida o jovem para ir com ele, na hora em que o padre Fujimoto chega e exorciza a criatura. Vendo aquilo, o garoto pede explicações, e o clérigo conta que existiam 2 dimensões que se espelhavam, uma chamada Ascia, onde vivem os humanos, e a outra chamada Gehenna, onde vivem os demônios, e que a travessia entre os mundos era proibida. Porém, algumas bestas quebravam essa regra ao possuir uma pessoa. Além disso, ele completa falando que tinha que esconder Rin, e no instante em que outras criaturas começam a surgir, os dois fogem. Logo, eles encontram alguns demônios possuindo cadáveres de animais, que o padre Fujimoto derrota com uma granada de água benta, e abre caminho até chegarem na igreja. Lá, o clérigo mostra ao jovem uma espada antiga, chamada Kurikara, a matadora de demônios, passada de geração em geração, e que continha os poderes do demônio de Rin adormecidos, e pede que o garoto aguarde com cuidado e nunca desembainhe ela, pois ao fazer isso, ele nunca mais poderá voltar a ser humano. O mestiço então questiona se seu irmão também era um meio demônio, e o homem explica que os dois são gêmeos fraternos, e que por ter um corpo mais fraco, Yukio nunca desenvolveu poderes como ele. Paralelamente, Astaroth possui novamente o valentão, e parte atrás do garoto mestiço chegando na porta da igreja, onde utiliza um caminhão para derrubar a parede. Percebendo que estava sem tempo, o padre Fujimoto entrega seu celular para Rin, contando que o único telefone que tinha na agenda era de seu melhor amigo, que iria protegê-lo caso ele pedisse ajuda, e o tranca em um alçapão. Então, uma batalha se inicia entre Astaroth, o padre e seus ajudantes, e os clérigos saem vitoriosos. No mesmo momento, Rin consegue escapar do porão, pedindo por mais explicações, e isso causa uma discussão entre o jovem e o padre, que acaba abalando Fujimoto emocionalmente, e o Satã se aproveita disso para tomar o corpo dele. Depois, abre um portal para Gehenna para levar o seu filho, e o joga lá dentro. Só que por um momento, o sacerdote consegue recuperar o controle do corpo, e se sacrifica para impedir o ser demoníaco de ter sucesso. Porém, isso não fecha o portal, e Rin resolve desembainhar a espada para poder fechá-lo. Após fazer isso, o jovem começa a chorar pela morte do pai, quando Yukio aparece e encontra o corpo do padre no chão. Um tempo se passa, e Rin se prepara para ir embora da igreja, relembrando dos momentos em que viveu com Fujimoto no lugar, enquanto Yukio está em frente ao túmulo
túmulo do clérigo, prestando suas últimas homenagens. A seguir, os garotos se encontram com Mephisto Felis, o diretor da academia Seijuji, e o presidente da filial japonesa da Ordem dos Cavaleiros Celestiais, que levaria ambos para estudar em sua escola, e descobrimos que Rin havia pedido para se tornar um exorcista. Já na escola, o garoto fica maravilhado com o tamanho do local, enquanto seu irmão é apresentado como representante dos calouros, e faz bastante sucesso com as garotas. Mais tarde, o mestiço tenta encontrar os dormitórios. Mephisto surge transfigurado em um cachorro, e lhe entrega uma chave mágica, que abria uma parte secreta que o levaria até as aulas de exorcismo. Lá, ele encontra vários estudantes já aguardando pela aula, e para sua surpresa, Yukio surge se apresentando como professor da classe. Rin então cobra explicações do irmão. O sensei pede que os demais alunos saiam, e explica que ele era um exorcista há 2 anos, e que treinava para aquilo desde os 7. Ele também conta que tinha uma cicatriz espiritual, que consiste em marcas deixadas por um demônio, que permitem que uma pessoa passe a enxergá-los assim que nasceu, e ele recebeu essa cicatriz do próprio irmão demônio, e por isso o desprezava. Além disso, o professor revela que culpou o irmão pela morte do pai, e causa uma discussão acalorada derrubando um frasco no chão, que o sensei usaria para invocar alguns demônios, a fim de demonstrar para a turma. Os seres logo começam a surgir por todos os lados, atacando os dois, e Yukio os finaliza com 2 pistolas. Enquanto eles continuam a discussão, Rin se revolta com as palavras de seu gêmeo, saca sua espada e finaliza um demônio que surgiu nas costas dele. Depois disso, diz que queria ser um exorcista para que ninguém mais precisasse morrer protegendo ele, e isso desperta um gatilho em Yukio, fazendo com que se lembrasse das palavras de Fujimoto enquanto ainda era pequeno. Então ele acaba entendendo o desejo do irmão, e mais tarde os dois vão juntos para um dormitório, onde apenas os dois ficariam, por conta do sensei considerar o gêmeo perigoso. Voltamos ao passado, onde Shiemi Moriyama e sua avó conversam sobre o lendário Jardim Amahara, que a garota diz querer visitar um dia. No presente, Yukio está prestes a sair de uma missão de exorcismo, quando Rin o convence a levá-lo junto. E o rapaz de óculos usa uma chave mágica que só os exorcistas de alto escalão possuem, para abrir uma porta até uma loja farmacêutica especializada em produtos para exorcismo. Ao chegar lá, Rin fica do lado de fora, pois não era capacitado para entrar na loja, e vê Chiemi cuidando de um jardim, ficando encantado por ela. E ao tentar pôr a mão na grade que cerca o lugar, causa uma reação que derruba o portão e assusta a moça, que tenta fugir, mas não consegue andar. Em paralelo, Yukio conversa com a mãe da garota e dona da loja, sobre a moça não conseguir andar, provavelmente por conta de um demônio. Então ele se adianta para ajudá-la, encontrando ela trabalhando no jardim com a ajuda de Rin, e descobre que o ser que a importunava devia ser um tipo de planta, mas Chiemi se recusa a colaborar. Mais tarde, enquanto tem um flashback, descobrimos que a moça se culpava pela morte da avó, por tê-la deixado sozinha para procurar o Jardim Amahara, e quando retornou, encontrou a estrutura onde cultivava uvas caídas em cima da idosa. Isso fez com que a moça de luto acabasse aceitando um acordo com o demônio planta, e nos tempos atuais, a criatura se manifesta ao ser descoberta pelos irmãos, que se unem e a derrotam, fazendo com que Chiemi recupere os movimentos das pernas. No dia seguinte, Rin sonha que estava salvando a menina loira mais uma vez, quando é despertado no meio da aula por um professor, e vemos que Chiemi havia se juntado ao curso de exorcista, e o jeito desleixado do filho de Satã acaba despertando a inimizade de Ryuji e Suguro, outro dos estudantes que pensa que ali não era o lugar de quem não se esforçava, e tudo fica ainda pior, quando Rin tira uma nota baixa no teste. O outro jovem debocha dele e os dois precisam ser separados. No intervalo, Rin e Chiemi estão conversando próximos a uma fonte, no momento em que Suguro os encontra, e novamente os rapazes têm um desentendimento, e mais tarde os dois surgem na aula de educação física disputando uma corrida, ao fugirem de um demônio em forma de sapo. E Yuji, inconformado por estar perdendo, tenta trapacear cortando o caminho. Ele derruba Rin e quase é pego pela criatura. Isso causa uma nova briga e o professor Kaoru Tsubaki chama o valentão para conversar, enquanto o filho de Satã descobre que a meta de vida do rapaz era destruir seu pai demônio, já que ele foi o responsável pelo evento chamado de Noite Azul, que ocorreu 16 anos atrás e vitimou diversos exorcistas ao redor do mundo, causando a queda do templo onde Ryuji havia crescido e o dando a fama de amaldiçoado. E por isso o jovem era tão duro, pois tinha a esperança de um dia restaurar a glória do local. Pouco depois, o professor tem uma emergência e precisa se ausentar. E Ryuji aproveita a chance para desafiar Rin a pôr a mão em um dos demônios sapos, pois como eles podiam ler as emoções das pessoas, poderiam ser controlados por elas. O jovem mestiço recusa a proposta, pois não queria se expor. Porém Ryuji insiste e vai até as criaturas, mas acaba fraquejando na frente da besta ao ouvir comentários de outras estudantes sobre o desejo dele de finalizar Satã, e Rin pula para salvá-lo.
cavalo, sendo abocanhado pela criatura. Então, o filho de Satã, irritado, ordena que o demônio o largasse, e misteriosamente ele obedece. À noite, Mephisto está no topo de uma construção com seu irmão Aimaimon, um dos 8 reis do inferno, nos revelando que o diretor também era filho de Satã. Eles conversam sobre o treinamento de Irim, e Aimaimon chama o diretor para voltar a Gehenna, mas ele diz que não tem interesse nisso. Na manhã seguinte, Irim e Yukio tomam café da manhã no refeitório, e vão embora sem se perguntarem quem fazia a comida, já que eles eram os únicos ali. No intervalo das aulas, 3 garotas tentam entregar lanches preparados por elas a Yukio, mas ele se recusa e vai a um restaurante com o irmão, onde eles se assustam com os preços, e vão até a sala de Mephisto reclamar dos valores, porém o diretor diz que não pode fazer nada e entrega a eles 2.000 ien para passarem um mês. Assim, com o intuito de economizar dinheiro, Yukio dá a ideia deles prepararem a própria comida, já que Irim era um ótimo cozinheiro. E à noite, após irem ao mercado, o rapaz vai para a cozinha preparar os lanches do dia seguinte, e os deixa na geladeira. De manhã, ele descobre que alguém havia devorado a comida, e inicialmente culpa o irmão. Porém, enfim eles se dão conta que havia algum estranho no dormitório, e vão até a cozinha, onde descobrem Mephisto, que explica que estava apenas substituindo o cozinheiro, que era na verdade um demônio chamado Kobak, e que ele tinha ficado com raiva por Rin ter usado a sua cozinha sem permissão. Após os jovens provarem a comida do diretor e verem que ela era horrível, o mestiço resolve tentar agradar o antigo cozinheiro para fazê-lo voltar ao trabalho. Mas isso não adianta muito, e os dois começam uma discussão, que acaba em uma competição de quem cozinha melhor. Logo, uma amizade surge entre os dois especialistas em culinária, e em um belo dia, Tiemi aparece para visitar Yukio. E de madrugada, as 3 garotas de antes invadem o prédio querendo entregar seus lanches, e vão até a cozinha. E veem a comida de Ukobaki e pensam ter sido feita por Tiemi, e enciumadas jogam tudo fora. Isso irrita o demônio, que as coloca em uma panela, e os irmãos, alertados pelos gritos das moças, encontram a cena. Rin usa o amor do ser pela culinária para fazê-lo desistir daquela ideia, e se vira para Yukio, dizendo que tudo aquilo era culpa dele, pois devia ter aceitado os lanches das garotas, e aí ele lhe faz comer tudo. Posteriormente, o jovem fica doente de tanto comer, e Rin lhe entrega mais comida. Em outro dia, Tiemi se prepara para mais uma aula, e sai de casa decidida a fazer novas amizades. Ao chegar na sala, encontra Izumo Kamiki e Noriko Paku, 2 moças do curso de exorcista, e tenta se aproximar delas, mas acaba sendo rejeitada. Na sala, Yukio explica que antes das férias de verão chegar, todos os estudantes passarão por um teste para se tornarem X-Wires, que seriam exorcistas de nível baixo. E então partimos para a aula do professor Igor Nerhaus, que ensina a turma a convocar um familiar para usá-lo como servo, e Tiemi e Izumo, que são as únicas que conseguem executar a tarefa. A loira tenta usar isso para se aproximar da outra, porém não adianta, e ao sair da classe, a jovem vai atrás das 2 garotas novamente, e pede para ser amiga delas. Decidida a se aproveitar da situação, Izumo aceita, e começa a fazer a filha da farmacêutica de escrava. E em uma noite, todos os alunos da turma estão reunidos no dormitório de Rin e Yukio, para realizarem um teste, quando as 3 garotas vão tomar banho, e mais uma vez Izumo faz Tiemi de capacho, lhe mandando comprar um suco. Rin, que havia percebido a forma como ela havia sido tratada, tenta convencê-la a parar com aquilo, quando ouve um grito vindo do banheiro e corre para lá. No local, um ghoul aparece, fere Paku e Izumo, na esperança de protegê-la, convoca seus familiares, porém eles se viram contra ela, ao detectarem fraqueza em seu coração. Rin chega no exato instante, afastando os bichos, e fazendo com que a moça rasgue o papel que havia usado para convocá-los, e aí eles somem. Depois, ele parte para cima do ghoul sem desbanhar sua espada, e leva a pior, até que Yukio chega e faz a criatura fugir, enquanto Tiemi trata os ferimentos de Paku usando seu servo, que tinha o poder de invocar qualquer planta que quisesse. Isso tudo deixa Izumo desconsolada, por não conseguir ajudar a amiga, e vemos o ghoul retornando até seu mestre, o professor Igor Nerhaus. Um dia se passa, e Paku, ainda tratando seus ferimentos, conta para Izumo que irá abandonar o curso de exorcista, por não achar que aquilo era para ela, e deixa a amiga ainda mais triste. No outro dia, a turma passa por mais um treinamento no dormitório dos irmãos, e Yukio é convocado para uma missão, os deixando sozinhos. No momento em que ele sai, as luzes se apagam, e o ghoul do dia anterior aparece novamente. Tiemi, com o intuito de proteger os outros estudantes, cria uma barreira a partir de seu servo demônio, e o ghoul se divide em 2. Rin então resolve atraí-los para longe dali, para poder usar seus poderes secretos, mas apenas um morde a isca, e ao se afastar o suficiente, o meio demônio enfim saca sua espada. O professor Igor aparece nessa hora, dizendo saber da linhagem dele, e foge enquanto Rin finaliza o ghoul. Já os demais estudantes se unem para enfrentar o monstro, e Izumo recupera a confiança perdida no ataque do dia anterior, invocando seus servos de novo, e dessa vez eles a obedecem. Porém, isso não é o suficiente, e o
ser só é finalizado quando Ryuji pronuncia um versículo da Bíblia específico para derrotar ghouls. Instantes depois, Yuki aparece na companhia do professor Igor, e descobrimos que tudo aquilo não passou de um teste organizado por Mephisto, com a ajuda de todos os outros professores. Após um tempo, Yuki vai até o sensei Igor, questioná-lo sobre ele ter ido longe demais durante o teste, colocando em risco a vida dos alunos. Porém, o homem desconversa, e mais tarde, o gêmeo de Rin vai até a loja da mãe de Tiem conversar com a garota, que ainda tinha dúvidas sobre se queria ser uma exorcista. Então temos um flashback da época que os dois se conheceram, quando o jovem foi ali pela primeira vez com o padre Fujimoto. De volta aos dias atuais, Yukio ainda se mostra desconfiado com a conversa que teve com o sensei Igor, e resolve voltar imediatamente até o irmão. No dormitório, vemos Igor chegar sorrateiramente para atacar Rin, mas Yukio havia chegado lá antes, e preparado uma armadilha. Então uma luta começa entre os dois, com o sensei Igor invocando um demônio poderoso, que não dá chances ao jovem professor. Rin surge para ajudar o irmão na hora em que o rapaz está para ser finalizado, e juntos eles conseguem dar conta do monstro. Ao indagar o motivo da traição do professor, Rin ouve que Igor era um sobrevivente da Noite Azul e que queria vingança, pois havia perdido sua família naquele evento. No entanto, vendo que não conseguiria vencer, o cara desiste, indo embora ferido. E Tiem aparece e trata as feridas de Rin e diz ter decidido virar uma exorcista, pois queria ajudar as pessoas. No dia seguinte, Mephisto anuncia que todos foram aprovados no teste, e agora eles eram exorcistas nível X-Wire, e leva a turma para comemorar. Em determinado momento, ele liga para Maimon, informando que o plano com o professor Igor tinha falhado, e pede que o Rei Demônio fosse para a escola imediatamente. Um tempo depois, após comprar sorvete, Rin chega em casa e começa uma conversa com o irmão, sobre os níveis dos exorcistas, e descobre que Paladino era o maior deles, e que somente uma pessoa atingiu tal honra até então. A seguir, uma discussão acaba ocorrendo entre os dois, por conta de Yukio achar que o outro estava dependendo demais de seus poderes de demônio, e que isso poderia acabar fazendo com que essa parte dele o controlasse. Mas o telefone do sensei toca com um chamado para uma missão. No instante seguinte, os irmãos chegam até o portão sul da academia Seijuji, onde um gato preto chamado Kuro, que era o guardião do local e companheiro de longa data do falecido padre Fujimoto, havia tomado uma forma demoníaca e saído do controle, por não aceitar a morte do mestre. Yukio se encontra com os outros exorcistas que já estavam no local, enfrentando a criatura sem sucesso, e nessa hora descobrimos que Fujimoto era o único paladino da história. Yukio conta aos demais que antes de morrer, seu pai havia lhe entregue um artefato para caso o gato demônio saísse do controle, que provavelmente finalizaria o ser. Mas aí Rin começa a ouvir a voz de Kuro em sua cabeça, onde ele demonstra dor pela morte do amigo. Então o mestiço resolve que tentaria convencê-lo a voltar ao normal, e ele consegue, falando palavras semelhantes às usadas pelo padre Fujimoto, na primeira vez em que tinha se encontrado com o gato demoníaco, o que toca o coração do animal, que volta à sua forma felina, se rompendo em lágrimas de tristeza. Então vemos Mephisto na companhia de Amaimon e o sensei Igor, observando tudo com atenção. Mais tarde, o bichano e Rin se tornam amigos, e os irmãos combinam de dizer que o animal agora era o familiar deles. Além disso, descobrimos que o artefato que Fujimoto havia entregue para lidar com o gato demônio era nada mais nada menos que uma garrafa com a bebida preferida do felino. Passamos para um barco em alto mar, onde um homem enfrenta uma criatura marinha colossal, e vemos Rin, Izumi e Renzo Shima, um outro aluno da classe de exorcistas, chegando em uma praia, onde os dois garotos são forçados a trabalhar vendendo lula frita na barraquinha do professor Kaoru Tsubaki, enquanto a moça vai para a água se refrescar. No mar, a menina começa a sentir câimbras e é salva por Yohei, um menino morador daquele vilarejo, que fica encantado pela jovem, e que mais tarde descobrimos ser o filho do marinheiro que partiu para enfrentar o demônio marinho, que tentou salvar a cidade, pois segundo uma lenda local, o ser mancharia as águas com sua tinta, antes de lançar um ataque ao vilarejo. No dia seguinte, a praia amanhece com uma mancha preta, e os três exorcistas partem para enfrentar a criatura, no momento em que o rei surge com um arpão atirando contra ela. Na tentativa de protegê-lo, Rin entra na água para salvá-lo, e após o menino levar um forte golpe do monstro, ele resolve sacar sua espada. Mas nessa hora, o pai do jovem aparece em cima de uma canoa improvisada. Então, ficamos sabendo que o demônio e o homem haviam se tornado amigos, e que a criatura na verdade estava ali para ajudar o cara a voltar para casa. Um dia após isso, na academia Seijuji, Mephisto está reunido com Amaimon, planejando o próximo passo, enquanto os alunos partem numa missão em um parque de diversões, onde os estudantes são separados em duplas, para procurarem por um fantasma que, segundo os relatos, assombra o lugar. Rin acaba fazendo dupla com Tiem, que havia decidido mudar o modelito por conta das suas roupas anteriores atrapalharem durante as missões, e deixa todos os rapazes encantados com seu corpo.
Instantes mais tarde, o casal sai para caçar o fantasma, e a moça conta que sempre adorou parques, porém não tinha muitos amigos quando era criança, e o garoto mestiço aproveita a oportunidade para convidá-la para sair, e ela aceita. Nessa hora, Rin começa a escutar uma voz, e logo o espírito de um menino se manifesta e causa diversas confusões, até que os dois estudantes se separam. Aimaimon surge e toma a espada do mestiço, fazendo ele revelar a verdadeira forma e iniciando uma luta. Rin acaba levando a pior no combate, enquanto Tiem relembra de seu passado, e pensa que o espírito travesso só queria se divertir, pois em vida ele não teve essa oportunidade. De volta a Rin, em determinado momento, ele acaba perdendo o controle ao se ver encurralado, mas se recupera quando vê Tiem correndo risco, por conta de um terremoto causado por Aimaimon e a salva, mas ela não percebe o que aconteceu. Após isso, o espírito da criança agradece a garota pelo dia divertido que ela o proporcionou e vai embora. Enquanto Rin é mais uma vez dominado, e um outro aluno que vivia com o rosto coberto surge e faz Aimaimon devolver a espada do rapaz e bater em retirada. Depois, o cara misterioso revela que na verdade era uma mulher chamada Shura Kiragakuri, uma espiã e exorcista superior de primeira classe, enviada pelo Vaticano para investigar uma possível traição. Nesse momento, temos um flashback de Rin ainda pequeno, fora do controle após ferir outras crianças na creche. E ao retornar para os dias atuais, Shura Kirigakuri arrasta o jovem Rin para um interrogatório na base secreta do Vaticano, abaixo da Academia Seijuji. Mas antes, ela se encontra com Mephisto e pede explicações do porquê ele havia deixado o filho de Satã vivo. E o cara responde que estava treinando ele para que usassem como arma contra o mal. Depois, a agente infiltrada questiona o porquê dele não ter relatado aquilo aos superiores, e o demônio responde que era por conta dos poderes do rapaz que eram muito imaturos. Então, ela fala que irá relatar isso e parte para o interrogatório. Lá, ela revela ter sido uma aprendiz do padre Fujimoto, que lhe salvou ainda criança e fala que tinha ordens do Vaticano para matar Rin. A seguir, pega a espada do rapaz, o que o faz manifestar as chamas azuis, mesmo sem que a arma saísse da bainha. E temos um flashback de quando Fujimoto pediu a Shura que ensinasse Rin como usar a espada Kurikara, caso algo acontecesse com ele, porém a moça recusa. No presente, ela invoca sua própria espada, ferindo o garoto no ombro e fala para ele aceitar a derrota. Rin rebate, dizendo que não iria ser derrotado ali, pois almeja se tornar um paladino e finalizar Satã. Isso faz a exorcista se lembrar de quando conversou com Fujimoto mais uma vez e desiste de finalizá-lo. Um tempo se passa e Shura entrega uma espada de madeira a Rin, para que ele praticasse enquanto a Kurikara ficaria com ela, para o caso de Aimaimon tentar roubá-la novamente. À noite, Shura fala para Mephisto que ficaria por ali e indaga sobre os planos do diretor, mas ele desconversa e a mulher avisa que ninguém confiava nele, por ele ser um demônio, e aí ela vai embora. Passamos para Rin, sentado no telhado, refletindo sobre quando perdeu o controle na creche ainda criança, após ser chamado de demônio, e como o padre Fujimoto apareceu e o fez recuperar o controle. Já no dia seguinte, ele vai para mais uma aula e se surpreende ao encontrar Shura como a nova professora. Uns dias depois, os alunos do curso de exorcista vão para um acampamento, com os senseis Yukio e Shura, na Floresta Negra, que à noite é repleta de pequenos demônios, a fim de serem testados para conseguir sua licença para missões de exorcismo, e descobrem que teriam que procurar por uma das 3 lanternas que estão escondidas na mata, a acenderem e retornarem para o camping dentro de 3 dias. Além disso, Yukio informa que no caso de alguém precisar desistir, era só atirar fogos para o céu, que um professor iria buscá-los. Assim, eles se aprontam. Shura adverte Rin que não usasse suas chamas, pois aquilo o denunciaria, e ela teria que levá-lo ao Vaticano. Então os estudantes decidem que seria cada um por si e começam um teste. Posteriormente, Tiem é atacada por um enxame de mariposas demônio, e uma criatura gigante surge das sombras e lhe ataca pelas costas. Rin, ao ouvir seus gritos, corre para ajudá-la e encontra a moça caída, cercada das pequenas criaturas. Vendo aquilo, ele perde o controle por um instante, extermina os bichos e volta ao normal. Ryuji chega um pouco depois e, para a sorte de Rin, o rapaz apenas tinha visto o brilho azul das chamas. Renzo aparece em seguida, e o grupo recebe uma informação de Konekomaru Miwa, que havia encontrado uma das lanternas, e que uma pessoa apenas não seria capaz de carregá-las, pois elas eram na verdade demônios, e isso os força a se unirem para concluir a missão, ao mesmo tempo em que Mephisto e Aimaimon observam tudo de longe, planejando um novo ataque. A seguir, fogos de artifício iluminam o céu, indicando que alguém tinha desistido, e Yukio vai até lá checar. De volta aos alunos, agora juntos, eles conseguem mover a lanterna gigante, colocando ela em uma carroça, mas se deparam com uma ponte em pedaços sobre um fosso cheio de insetos, e armam um plano para atravessá-lo. Usando bastante trabalho de equipe, eles executam um feito. Porém, por um descuido de Rin, um demônio mariposa gigante acaba emergindo do mar de insetos e o ataca. O mestiço então manda que seus amigos fujam, para que ele pudesse usar seus poderes, mas eles se recusam, e Ryuji lança um ataque contra a criatura, que liberta o menino demônio, e juntos todos fogem dali. Mais à frente,
Inicialmente, o rapaz reclama que Rin sempre queria bancar o herói ao agir sozinho, mesmo ambos tendo o mesmo objetivo, e ele é apoiado pelo restante do grupo, deixando o mestiço emocionado. Depois, eles retornam ao acampamento e veem que Izumi e o menino chamado Nemu Takara haviam retornado com outras duas lanternas antes deles, e todo mundo fica chocado. Sem demoras, Aimaimon lança um ataque ao camping, mas é impedido pela proteção ao redor do lugar feita por Shura, que devolve a Kurikara para Rin, justamente na hora em que Tiem começa a andar para fora do círculo de proteção, pois estava sendo controlada por Aimaimon através de um parasita que a mariposa gigante havia colocado em seu pescoço, a mando do demônio. O rei do inferno então a leva embora, fazendo com que Rin fosse atrás deles e começasse uma luta contra o inimigo, mas ele não usa seus poderes e acaba sendo derrotado facilmente. Renzo, Miwa e Ryuji surgem para ajudá-lo, porém Aimaimon os domina e força o mestiço a revelar sua verdadeira forma na frente deles. Durante a luta, a Kurikara acaba se rachando, e isso faz com que o poder preso nela se liberte. Rin acaba perdendo o controle e derrubando Aimaimon. Vendo aquilo, Mephisto resolve que a luta tinha terminado e recolhe o outro demônio para dentro de um relógio cuco gigante. Porém, Rin destrói tudo com um golpe de espada, e o vemos em uma forma bestial. A seguir, ele continua desferindo golpes no vazio, até que uma explosão causada pela rachadura na espada o lança na direção de seus amigos, e todos ficam assustados com a aparência dele, mas Tiem se adianta lhe abraçando, e isso faz com que ele retome o controle. Nessa hora, surge Arthur, August e Angel, um exorcista recém-promovido a paladino, questionando Shura sobre o porquê dela não ter finalizado o filho de Satã. Mephisto também dá as caras, e é acusado de traição pelo exorcista, que saca sua espada Caliburn para finalizar Rin. Shura tenta impedi-lo, mas é facilmente dominada, só que alguém faz contato com o paladino, ordenando que ele leve Rin e Mephisto para um interrogatório. Passamos para um tribunal, onde Timothy Shinowan, o diretor da sede fundadora da Ordem dos Cavaleiros Celestiais, o Papa e outros membros do alto escalão da igreja estão presentes. Longe dali, os demais estudantes estão numa enfermaria com Yukio, que lhes conta a verdade sobre ele e o irmão, mostrando a espada trincada. Ryuji revela que a Kurikara havia sido feita em seu templo. Então, o grupo vai até lá para tentar restaurá-la, e usa uma das chaves mágicas de Yukio, enquanto Miwa fica para trás pois estava ferido, e além disso não desejava salvar a vida de Rin. Chegando ao local, o grupo encontra Yoshikune, uma jovem ferreira descendente do homem que forjou a Kurikara, e que havia crescido com Ryuji. A jovem examina a espada, e diz que ela teria conserto sim, porém o metal sagrado do qual era composta não poderia ser reproduzido. E Ryuji se lembra que os pregos do templo destruído há 16 anos eram feitos de tal metal, então os estudantes partem mais uma vez e conseguem os objetos. Enquanto isso, o julgamento é interrompido por Aimaimon, que invade o prédio, e Angel sai para enfrentá-lo com Shura. Mephisto aproveita a oportunidade e tenta convencer os membros do Vaticano a soltarem Rin e deixá-lo enfrentar o Rei Demônio pessoalmente, pois só ele teria poder suficiente para enfrentar um dos 8 grandes do inferno. Simultaneamente, Yoshikune repara a Kurikara, e Angel e Shura enfrentam Aimaimon e são derrotados. O demônio consegue invadir a sala do tribunal em forma de um gigante de barro, causando um tremor, que faz com que o cristal que aprisionava Rin caísse e se quebrasse, liberando o jovem que continuava desmaiado. Sem demora, os demais alunos junto de Yukio surgem com a espada restaurada e conseguem entregar ao meio demônio, que desperta e derrota Aimaimon sem grandes problemas. Em seguida, o garoto cai exausto, e Angel pensa em se aproveitar disso para exterminá-lo, mas o grande conselho ordena que poupe a vida dele, pois haviam decidido que o jovem poderia se tornar o anjo que traria paz à Assia. Um tempo depois, vemos Mephisto informando da decisão do Vaticano para os demais professores, indicando que Rin deveria ser prioridade de todos, mesmo com alguns assustados pelos estragos causados pelo garoto. Posteriormente, o diretor avisa Yukio que ele e Shura seriam responsáveis por vigiarem Rin 24 horas por dia. E então passamos para os demais alunos da classe de exorcismo, limpando uma sala de pequenos espíritos demoníacos, quando o mestiço chega causando um incidente com as chamas azuis, quando tentou livrar Shiemi das pequenas criaturas, e isso causa um conflito com Ryuji. Yukio chega nessa hora, separa a briga e leva o irmão para um treinamento individualizado, onde Shura se junta a eles e passa uma tarefa para Rin, que consistia em ficar em frente a 3 velas e acender apenas as 2 das pontas ao mesmo tempo. Porém, após diversas tentativas, o rapaz ainda não conseguia realizar o feito. Yukio tem um flashback de quando era mais novo e treinava com Shura naquele mesmo lugar, e sempre saía derrotado. Por isso, ele lança um novo desafio, e os dois começam a duelar contra as máquinas de atirar bolas. Enquanto competem, a mulher mostra ao professor que um homem do Vaticano estava lhes observando, e diz que ele deve tomar cuidado, pois também era filho de Satã, e era considerado perigoso, assim como seu irmão. Rin, que assistia a tudo, fica empolgado ao ver as habilidades dos dois, e acaba se descontrolando e queimando as roupas deles, e vemos que Yukio esconde uma marca em seu braço.
À noite, Miwa encontra Ryuji estudando, motivado ainda mais pelos acontecimentos recentes, e segue até o telhado sozinho, onde é atacado por uma entidade sombria. No dia seguinte, Izumo chega mais cedo para as aulas. Ele encontra Rin praticando com as velas, e os dois são atacados pela mesma entidade que atacou Miwa. O ser maligno consegue ferir o garoto, jogando ele para dentro de uma sala, e Yukio aparece nesse instante, atirando contra a criatura, que acaba fugindo. Mais tarde, vemos todos os alunos inspecionando as barreiras de proteção da escola, por conta do demônio ter conseguido invadi-la, e descobrimos que a besta estava possuindo Miwa, que é tentado ao se unir ao ser maligno para destruir Rin. Em paralelo, o mestiço continua seu treino, até que Yukio resolve ir ao banheiro, onde vemos que as marcas em seu corpo aumentaram ainda mais, e ele quase é surpreendido por Ryuji e Renzo, mas os três ouvem um grito, e correm para ver do que se tratava, encontrando Miwa fugindo de Rin, o que faz eles pensarem que o mestiço havia perdido o controle mais uma vez, atacando outro aluno gratuitamente. Distante dali, Shura e o professor Kaoru encontram uma van que servia de portal para um local repleto de neve, onde a mulher encontra o laboratório destruído, e podemos ver o sensei Igor observando a van de cima de um prédio. Enquanto isso, Miwa é levado até a enfermaria, e o rapaz careca se mostra um covarde, e resolve aceitar o demônio, fugindo pela janela e indo atrás de Rin. Ryuji, que presenciou toda a cena, encontra Renzo no corredor, e o manda avisar Yukio sobre a situação. Pouco depois, eles encontram um meio demônio lutando com um garoto possuído, e usam a força da sua amizade para trazer Miwa de volta, mas a assombração se recusa a deixá-lo ir, e Rin o salva, destruindo a besta. Um tempo se passa, e Shura conta que o laboratório destruído era um instituto de pesquisas banido pelo Vaticano anos atrás, e Mephisto diz para investigarem mais sobre isso. Posteriormente, Miwa tenta desistir do curso de exorcista, mas Rin e os demais estudantes demonstram mais uma vez a força de sua amizade, e o fazem mudar de opinião. Nos dias seguintes, Yukio faz um teste com seu sangue, e vemos que a marca em seu corpo continuava aumentando. Algum tempo depois, um mascarado ataca a igreja onde Yukio e Rin cresceram, usando teias de aranha super resistentes criadas por magia, e ainda deixa uma mensagem na parede escrita em polonês. Irritado, Rin sai à procura do responsável, e ele encontra próximo dali. O mascarado lança suas teias novamente, impedindo o rapaz de sacar sua espada. Yukio chega logo em seguida, e o vilão foge dando uma de Homem-Aranha. O jovem professor vai atrás dele e acaba encontrando o sensei Igor em uma torre, e diz que suspeitava dele e tenta prendê-lo, pois o recado deixado na igreja estava escrito em sua língua materna, mas o cara termina escapando. De volta à igreja, Yukio e Shura falam que o laboratório destruído que ela havia encontrado tinha sido banido por buscar ressuscitar os mortos, através da chamada vida artificial, o que é considerado uma blasfêmia pela igreja. Então eles começam a desconfiar que o ex-sensei teria alguma ligação com o lugar. Então Rin começa uma briga com o irmão, pois queria caçar o malfeitor, mas seu irmão o acerta com um dardo tranquilizante, deixando ele sob os cuidados de Shura, e depois vai atrás de Igor com a ajuda de outros professores. Os mestres logo chegam em um esgoto, pois o rapaz havia colocado um rastreador em Igor, e rapidamente o encontram. No entanto, um dos educadores acaba sendo pego pelas teias, e o ex-professor foge novamente. Em paralelo, o efeito do tranquilizante começa a passar, e Rin resolve ir ajudar o irmão, mas Shura o desafia a controlar suas chamas mais uma vez, utilizando as 3 velas. Então passamos para os professores recebendo um aviso de que o mascarado havia aparecido no dormitório masculino da academia Seijuji, e aí eles partem para lá. Ao chegar na escola, Yukio encontra Mephisto, que acaba sendo preso por Angel, acusado de traição, e após isso, o jovem sensei entra sorrateiramente no prédio, e descobre que o vilão havia aprisionado Ryuji, Miwa e Renzo, e faz com que Lin e para Rin a fim de atraí-lo. Decidido a proteger o irmão, o jovem sensei lança um ataque contra o mascarado, mas acaba sendo capturado. É então que o mestiço aparece, e percebendo que suas chamas azuis queimavam as teias, ele as usa para libertar os seus amigos e derrotar o mascarado, que acaba fugindo mais uma vez. Durante a fuga, descobrimos que o malfeitor era na verdade uma mulher. Então o ex-professor Igor surge, ajudando ela a fugir, mas é capturado por Shura, revelando que aquela era sua falecida esposa Michelle. E enquanto isso, Chiem encontra a mulher desmaiada em seu jardim, mas como a garota não sabia da verdadeira identidade dela, acaba lhe ajudando. Longe dali, Yukio está em um trem com Ernest Frederick Edgen, que revela ser o avô dos gêmeos e pai da mãe deles, Yuri Edgen, que segundo ele, foi morta pela igreja acusada de bruxaria, por ter parido as 2 crianças mestiças. Além disso, ele conta que era um sobrevivente da Noite Azul, e após isso havia sido preso pelo Vaticano, acusado de ligação com a bruxa, e por isso não chegou a conhecer os netos. Então, antes do trem chegar em seu destino, o rapaz indaga o porquê de Rin não estar ali também, e o velho diz que não tinha tido tempo de se preparar para a chegada dele, por conta do menino já ter desenvolvido seus poderes. Nessa hora, eles chegam em uma caverna, onde funcionava o laboratório de armamento do Vaticano, e Ernest convida o neto para se juntar a ele. De volta a Seijuji, o ex-professor Igor é interrogado, e revela que outra pessoa havia ressuscitado a sua esposa, e que ele pensou em finalizá-la por achar que ela estava possuída por um demônio, mas o coitado não
teve coragem. Assim, ele tentou escondê-la, porém o Vaticano a descobriu e ordenou a destruição do laboratório por achar que ele tinha usado a pesquisa da vida artificial e lhes obrigou a fugirem do Japão, onde a esposa passou a agir de forma estranha e começou a caçar o descendente de Satã e seus amigos, a fim de se vingar pela morte que havia tido. Depois disso, Rin recebe uma ligação de Chiemi pedindo sua ajuda, e nesse meio tempo vemos que Michelle e a garota se tornaram amigas, por conta da mulher também conhecer a história do Jardim de Amahara. Quando Rin chega até elas, ele tenta atacar Michelle, mas logo é impedido por Chiemi, que consegue convencê-lo de que a moça era uma boa pessoa. Porém, logo depois, Angel surge no local com diversos homens do Vaticano e captura Michelle. Sem demora, Shura e Igor também chegam lá, e o Ei-sensei pede que poupassem a esposa em troca dele assumir a responsabilidade pelos atos dela, mas Angel não aceita, e quando se prepara para finalizá-la, Rin a defende. Michelle fica sem entender o porquê dele protegê-la, e pouco depois acaba retribuindo o favor ao se jogar na frente de uma bala para defender o garoto. Então Igor vai até ela, a pegando em seus braços e a levando embora, dizendo que juntos iriam para o Jardim Lendário de Amahara, e são envolvidos por cipós criados pelos homenzinhos verdes. Nessa hora, um sinal toca, e os homens do Vaticano se retiram, pois aquele era um alerta de emergência da igreja. Uns dias se passam, e vemos que Yukio ainda não retornou para a academia Seijuji. Rin recebe a notícia de que o novo papa tinha sido eleito, e quando ele chega na escola, a encontra fechada. Paralelamente, os professores estão reunidos para conhecerem um novo diretor do colégio, já que Mephisto havia sido preso, e para surpresa de todos, Yukio surge e conta que além de ter ganho o comando da escola, ele havia sido promovido ao nível paladino. Além disso, o rapaz se encontra com Rin, e conta ao irmão que tinha recebido ordens diretamente do Vaticano, para uma missão que consistia em finalizar todos os demônios existentes em Ascia, e pede pela ajuda do irmão, que rapidamente concorda. E então vemos que Ernest era o novo papa. Passamos para os jovens da classe de exorcismo, recebendo equipamento especial para enfrentar os seres demoníacos. E Ryuji percebe que tinha um símbolo estranho nas armas. Então, naquela mesma noite, os confrontos se iniciam, com todos os exorcistas do mundo mobilizados para a missão. Enquanto isso, Ernest e Yukio estão conversando, e descobrimos que a igreja possui uma nova arma chamada de Messias, que era capaz de destruir toda a Gehenna em um único ataque. Porém, para abrir o portal e enviar a bomba, era necessário uma grande quantidade de sangue de demônio. Além disso, Ernest também conta que se o plano for bem sucedido, Rin e Yukio voltariam a ser humanos normais. De volta aos estudantes, vemos o grupo reunido na Floresta Negra. Eles param para comer, e o acampamento é atacado por um javali demônio. Yukio atira contra o ser, e Rin, através de sua telepatia demoníaca, ouve a criatura dizer que era o protetor daquelas matas. Isso faz com que ele peça para seu irmão não atirar, porém acaba sendo ignorado, e tendo uma discussão com o novo paladino. Yukio nocauteia Rin com apenas um golpe. Depois manda prendê-lo, e no caminho até a sede, Shura confronta Yukio, revelando saber sobre a mancha no corpo dele, e vemos que ela tinha aumentado ainda mais. No entanto, o rapaz ignora a mulher, e continua o seu caminho. Enquanto isso, Ryuji liga para Yoshikuni para questionar sobre o símbolo estranho nas armas, e a jovem diz que segundo suas pesquisas, aquele era o símbolo de um vampiro famoso na Transilvânia, mas ela não tinha mais detalhes sobre isso. De volta a Rin, o garoto é jogado em uma cela vizinha da de Mephisto. Ele conta ao homem sobre Michelle, e descobre que o ex-diretor que iniciou a pesquisa da vida artificial, mas ele abandonou o projeto quando o Vaticano o proibiu. No entanto, alguns dos seus alunos continuaram a pesquisa, e chegaram à conclusão de que alguém havia ressuscitado a ex-esposa do professor para incriminá-lo. Então, ele se transforma em um cachorro e foge dali, pouco antes de Ernest ir até Rin e se apresentar como seu avô. Distante dali, os demais estudantes descobrem que Rin seria executado e correm para salvá-lo, mas eles são barrados no meio do caminho por Angel, e Shura aparece para enfrentá-lo, dizendo para os outros se apressarem em socorrer o amigo. E vemos o mestiço prestes a ser executado em um ritual para abrir o portal entre Gehenna e Ascia. Ao ver isso, Yukio reclama, pois aquilo não fazia parte do plano, mas o avô não lhe dá atenção, e diz que o sangue de demônio coletado não era suficiente para abrir o portal, e que para isso iria drenar o líquido vital de Rin. Percebendo que argumentar não adiantaria, Yukio se oferece para ficar no lugar do irmão, e o velho aceita, enquanto Mephisto observava tudo de longe. Ao fazer a troca e o sangue dos dois irmãos se misturarem, o feitiço se torna ainda mais poderoso, e o jovem sensei enfim libera as chamas azuis de Satã, fazendo com que vários dos presentes peguem fogo, e o portal se abra. Satisfeito, Ernest faz com que disparem a bomba Messias em direção a Gehenna, porém a explosão não surte o efeito desejado, e logo ele é puxado para o portal. Nesse instante, Yukio começa a ouvir a voz de Satã. O demônio mostra a ele o que realmente tinha acontecido com sua mãe, e descobrimos que a mulher era imune às chamas azuis, e que ela tinha dado permissão para que a besta a possuísse, pois ela sentia a pena da solidão do demônio, e com isso ela acabou engravidando do ser. Ernest, que na época era cardeal, não ficou nada feliz, e a sentenciou à morte. Então, Satã, na tentativa de salvar a amada, começou a possuir várias pessoas, mas nenhuma suportava suas chamas, no que ficou conhecido como a Noite Azul, até que ele possuiu o próprio Ernest, e conseguiu
possível resgatar Yuri. Em seguida, mesmo ferido pelo fogo, o Cardell ordena que o padre Fujimoto finalize Yuri, e o homem parte acompanhado de Mephisto. Os dois a encontram logo após ela ter dado à luz aos 2 bebês. Ela só consegue dar nome aos seus filhos e depois acaba falecendo. Fujimoto então se prepara para finalizar as crianças, porém não consegue, e resolve criá-los como humanos com a ajuda de Mephisto. Mas antes, Mephisto oferece um acordo. Caso o padre não conseguisse criar os recém-nascidos como pessoas normais e seus poderes se revelassem, ele passaria a possuir a alma dos dois, e Fujimoto aceita. Então, o demônio sela as chamas de Rin na Kurikara e promete dizer ao Vaticano que as crianças morreram. De volta ao presente, Yukio confronta Ernest e ele demonstra desprezo pelos netos, e o rapaz acaba se exaltando, rasgando a roupa do homem e fazendo com que ele despencasse para dentro do portal. E nesse exato instante, Satan consegue dominar o corpo dele completamente. Enquanto isso, Shura e Angel continuam se enfrentando, e a garota resolve parar de lutar e manda ele olhar ao redor. E o paladino se lembra de uma conversa que teve com Ernest, onde informa ao velho que Messias era uma arma nuclear e usá-la iria contra as normas da igreja. Porém, o ancião não dá atenção, e o paladino chega à conclusão de que o Vaticano tinha se desviado do caminho e deixa a Shura passar. No portal, os estudantes da classe de exorcismo tentam enfrentar Satan, mas são derrotados, inclusive Rin. E quando a besta está prestes a queimar todos com suas chamas, Shura aparece ao resgate. A seguir, vemos o grupo abrigado, enquanto do lado de fora os demônios espalhavam o terror. Rin e Shura armam um plano, onde ela seria a distração e o mestiço aproveitaria para fechar o portal, como havia feito na noite que o padre Fujimoto morreu. Enquanto isso, os demais alunos iriam ajudar as pessoas presas nas instalações da escola. Assim, eles executam o plano. Mas Shura percebe que Satan não mordeu a isca, e Tieme, que os havia seguido, aparece e quase é morta pelo ser malévolo. Ao ver aquilo, Rin abandona o plano para salvar a garota, dizendo que não iria lutar contra o próprio irmão, e implora que ele recuperasse o controle do corpo. Longe dali, os jovens exorcistas salvam Paku e algumas outras meninas, e as levam para a base secreta do Vaticano através da chave mágica, que foi entregue pelo professor Kaoru. De volta ao portal, Rin é espancado por Satan, porém com suas súplicas consegue despertar Yukio, que tenta se finalizar para impedir a besta, assim como o padre Fujimoto havia feito. Porém, ele é impedido pelo irmão, que diz não querer passar novamente pela dor de perder um ente querido, e essas palavras fazem Yukio expulsar o capiroto do corpo dele. No entanto, os rapazes não têm tempo para festejar, pois logo criaturas ainda mais poderosas começam a sair do portal, forçando Yukio, Rin, Angel e Shura a se unirem contra os demônios. Porém, eles são derrotados, e uma explosão acontece. Paralelamente, as bestas conseguem invadir a base secreta sob a escola, e um dos exorcistas mais experientes pede que todos aguentem um ataque, pois assim que o sol nascesse, os seres perderiam suas forças. E Miwa tem a ideia de usar uma ligação que o local tinha com a sede do Vaticano, onde era dia graças ao fuso horário, e por isso eles conseguiriam trazer os raios de sol até ali. Assim, utilizando espelhos, eles criam um clarão, que consegue eliminar as criaturas, e por consequência, os demônios que protegiam o portal ficam atordoados. Rin e Yukio, que tinham se recuperado da explosão, voam até a abertura em cima de Koro, se aproveitam do momento de fraqueza dos demônios e unem seus poderes para enfim conseguir fechar o portal. E tudo isso acontece sob o olhar de Mephisto, que se vestia de camarote com Amaimon, que estava transformado em um porquinho da Índia. E instantes depois, o grupo de jovens exorcistas se reencontra na porta da academia Seijuji, que havia sido totalmente destruída. Um mês se passa, e vemos o local reconstruído e as aulas acontecendo normalmente. Além disso, vemos que Mephisto havia sido recolocado no cargo de diretor, e vemos que a classe de exorcismo agora contava com mais alunos que antes, e que Yukio tinha voltado a dar aulas, pois havia sido rebaixado do nível paladino. Em um belo dia, Mephisto entrega aos irmãos uma chave mágica que os leva até o local nevado, onde ficava o túmulo de sua mãe, próximo a uma caverna que ela tinha dado à luz. E ali, Yukio conta a Rin sobre as lembranças que Satan tinha lhe mostrado. Encerramos a temporada um tempo depois, quando Shura e o jovem Sensei estão enfrentando um demônio capaz de possuir veículos. Rin aparece montado em Kuro, e os três se unem para derrotar aquele espírito maligno. Fala galera, o que você faria se descobrisse que seu amigo é filho de Satan? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma outra olhada nessas sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.